Eita, que esse é o segundo vídeo do Desvendando Processo Seletivo. Eu já fiz o vídeo 1, vou deixar aqui na descrição. E hoje eu vou revelar para você alguns insights e alguns segredos do que é avaliado em algumas dinâmicas de grupo. Isso deixa muitas pessoas desconfortáveis. Se você está chegando aqui agora, gosta de conteúdo de desenvolvimento e motivação, já se inscreve, porque nesse canal a gente só fala de coisa boa e cresce junto. Bem-vindo ao canal Motivacional Levanta Daí! Primordial em dinâmica de grupo. Vamos dar base? Vamos dar base? Porque eu vou te contar os babados, mas eu vou te orientar aqui também. Importantíssimo quando você sai de casa para um processo seletivo, independente do perfil da empresa. Você vai identificar qual é a vestimenta que você vai de acordo com a empresa, certo? Pelo perfil da empresa, você já sabe como você vai no processo seletivo. Tem algumas coisas que não pode. Mas o que é importante pensando na dinâmica? Você vai para um processo seletivo, você não sabe o que vai acontecer. De repente, pode ter lá uma dinâmica que você precise ficar sem sapato, subir, descer, se movimentar, pular. E para as meninas, principalmente, é importantíssimo que você esteja confortável. Como que você vai fazer isso? Com um salto muito fino, de saia. Então é importante você entender que você tem que estar preparado para tudo. Sendo assim, pense em sair de casa de uma maneira formal, óbvio, você está indo vender a sua imagem, isso é importantíssimo porque marketing pessoal a gente sabe que é importante, também já temos vídeo sobre isso, também vai ficar aqui embaixo para você conferir depois se você quiser. E o marketing pessoal é aquela figura que chega na minha frente como recrutador, eu olho e falo, esse está pronto para trabalhar, esse é profissional, esse é sério. Isso que nós vemos à primeira vista, e não é só a roupa, é a postura também, é um conjunto. Então, quando você chega no processo seletivo, já chegue confortável, porque pode rolar ali uma dinâmica. Às vezes você é avisado se vai rolar uma dinâmica, às vezes você não é avisado. E eu vou te revelar aqui duas dinâmicas, duas muito famosas, e te contar o que nós avaliamos numa dinâmica de grupo. E num contexto geral, como é feito o meu processo de dinâmica? Eu recebo a vaga com as características comportamentais que eu preciso para aquela posição e é isso que eu vou extrair de uma dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, ela pode ser um quebra-gelo junto com a observação desses comportamentos. Então, quando eu pego um grupinho lá de 5 pessoas, coloco você no meio e falo assim para vocês, olha, vocês têm tanto tempo com tais ferramentas para criar uma empresa do zero. Começa agora. Não é o que você vai montar no final que eu quero saber. Eu quero ver como é o seu comportamento no processo da dinâmica. Entende? E o que acontece na maioria das vezes? Vou te falar quem é, vou te revelar agora quem é o primeiro eliminado que perde pontinho nessa dinâmica. Quem não faz nada. Sabe aquela pessoa muito tímida que ela olha o grupo, tá todo mundo ali e tal, e ela tá quietinha só obedecendo? Essa pessoa, ela vai ficar no fim da fila, porque eu não consegui ver nada nela. Proatividade, interação, trabalho em equipe, nada. Ela obedecer o que as outras pessoas falam na cabecinha dela é trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é você contribuir com o seu talento para aquela situação. Eu preciso de todas as cabeças pensando, interagindo e colocando a sua opinião. Independente de qual seja a opinião. É opinião. É o conhecimento que você tem sendo colocado em prática, sendo colocado para fora. Então, primeira coisa, independente de como você está, em nervosismo e participe da dinâmica. Então, é observado se você participa, se você tem iniciativa, se você tem perfil de líder, que é um bom ouvinte. Algumas pessoas confundem liderança com falar demais, mandar. Isso não é liderança. Perfil de liderança é bem diferente. O líder, ele conduz a resolução, ele auxilia, ele é prestativo. E isso acontece muito em dinâmica de grupo. A gente consegue ver um líder muito rápido numa dinâmica de grupo. E o perfil do líder também, que tem isso também. Mas isso é mais profundo, deixa isso para depois. Mas é isso que a gente quer ver. Se a vaga pede uma pessoa com boa comunicação, com boa dicção, dinâmica, proativa e com iniciativa, por exemplo, nessa dinâmica eu consigo ver tudo isso.
Eu vou ver como você vai se comunicar com os membros do seu grupo. Eu vou ver como que você vai ouvir e negociar as questões ali com o seu grupo. Eu vou ver qual é a sua iniciativa. Tudo isso é visto numa dinâmica de grupo. O que a gente menos vai ver, pode ter certeza, é o resultado da sua empresa no fim da dinâmica. E sabe o que você faz na dinâmica de grupo? Competição. Você quer que o seu grupo faça o melhor, termine mais rápido. Isso é errado? Não, só não é o foco. Porque quando você fica muito focado na competição, você tira o olhar da resolução, da qualidade, da interação ali, você perde o foco no seu grupo e foca os que os outros estão fazendo. A gente vê muito em dinâmica de grupo as pessoas se apavorarem quando elas vão ficando por último. Quando os outros grupos já finalizaram. Não ligue para isso, é igual a prova do Enem. Não importa se você é o primeiro a sair ou o último, o que importa é o seu resultado. Você tem tantas horas para fazer as coisas, então utilize aquele tempo integralmente dentro do seu grupo, não se preocupe com o que está acontecendo fora, porque agora eu te contei o que a gente avalia. Essa dinâmica, ela pode ser colocada para avaliar isso e outras coisas mais. E eu vou te contar mais uma que você vai ficar de boca aberta se você não participou. Essa dinâmica que eu te falei é a dinâmica de grupo, onde você monta alguma coisa em conjunto. Te falei o que é avaliado aí. Mas tem uma dinâmica muito famosa que é a da bexiga e a do palito. Ela pode ser tanto quebra-gelo, como também a gente consegue observar algumas coisas nela. E eu vou te contar tudo agora. Essa dinâmica da bexiga, ela funciona da seguinte forma. Eu divido o grupo em dois, dou uma bexiga cheia para um grupo, palito para o segundo grupo e simplesmente dou alguns comandos. Falo para os dois grupos que aquilo é o sonho deles e o último que ficar com a bexiga vai ganhar um prêmio. Dou o tempo da dinâmica e falo, comece. O que de imediato a gente começa a perceber? Uma correria danada. Quem tá com o palito fura a bexiga da outra pessoa. Então essa dinâmica, ela tira muitas lições. Eu vou te contar aqui algumas coisas que são observadas nessa dinâmica quando ela tem o objetivo de desvendar a sua tendência de comportamento. E também te colocar algumas reflexões. Essa dinâmica, ela vai ser explicada para você depois e te colocar algumas reflexões, porque no final do tempo, provavelmente, o facilitador vai virar para o grupo e vai dizer: eu não orientei ninguém a furar a bexiga do outro. E aí você vai ficar numa situação bem desconfortável, porque nesse momento, o que passa na cabeça do candidato nervoso participando da dinâmica? Ele já odeia estar ali, ele já não gosta de dinâmica. Aí a hora que ele escuta isso, o que ele fala? Meu Deus, fui reprovado. Mas não é bem assim, tranquilo que essa dinâmica, ela é para acontecer isso. Para evitar que você tenha uma facilidade de ser induzido ao erro, mostra que é importante você não acabar com o sonho da outra pessoa. Se eu disse que aquela bexiga era o sonho da pessoa, por que você furou o sonho daquela pessoa, acabou com o sonho daquela pessoa? E geralmente pouquíssimas pessoas ficam com a bexiga cheia, porque é uma correria danada, ou seja, houve uma ação, não houve um momento de reflexão e houve uma reação. Isso acontece muito no mundo corporativo no dia a dia. Ação e reação. E é importante a gente parar para refletir sobre aquilo. Ninguém para na dinâmica para perguntar o que é para fazer. Ninguém pergunta, porque tem medo de perguntar, de participar, de fazer diferente. Então vai ali a manada fazendo a mesma coisa. Então, qual que é? Agora que você já sabe o que é observado nessa dinâmica, você tem toda a liberdade para parar, pensar e só cuidar do objeto que foi colocado na sua mão. Porque é uma informação, não lembro se eu te falei, mas vou te falar agora. É mais uma informação que a gente passa na dinâmica. Cuide do seu sonho. Então, o seu sonho é tanto o palito como a bexiga. E essa dinâmica, ela marcou muito a minha vida, porque lá no comecinho da minha carreira, lá em 2001, 2000, por aí, quando eu comecei a entrar em empresas mesmo, que antes eu trabalhava com outras coisas, eu participei de uma dinâmica dessa. E eu tinha já em mim uma tendência a não machucar de nenhum jeito a outra pessoa. Eu não tenho esse perfil agressivo que em muitos cargos é necessário. Não agressivo de agressividade, agressivo de ir pra cima e não pensar nos riscos. Em alguns cargos isso é importante. Eu não tinha esse perfil.
Quando me deram o palito, eu fiquei com o palito. Quando me deram o palito e falaram vai, que eu vi todo mundo estourando, eu me assustei com aquilo. E eu fiquei segurando o meu palito. Eu simplesmente segurei. E eu me prestei atenção na única coisa que foi falada pelo facilitador da dinâmica. Cuide do seu sonho. E eu cuidei do meu palito. E não foi só eu, outras pessoas também. Nós éramos muito novinhos e eu fiquei muito assustada com aquelas pessoas furando a bexiga das outras. E aí depois o facilitador perguntou pra gente, por que vocês não furaram a bexiga do colega? Aí eu respondi pra ele, porque não foi isso que o senhor falou pra fazer. O senhor falou pra eu cuidar do meu sonho tá aqui, guardadinho, cuidadinho. E eu passei no processo seletivo, não sei se foi por isso, mas eu tenho certeza que isso ajudou muito. Porque era o perfil que se precisava para aquela vaga naquele momento, o perfil que eu tinha, senão não teria sido aprovada, e trabalhei 3 anos nessa empresa. E foi muito gratificante fazer esse processo seletivo depois de eu estar formada, de eu ter experiência e de eu aplicar nas pessoas, porque eu sei o sentimento que gera esse tipo de dinâmica. E é muito interessante porque pense que uma dinâmica, ela manda você fazer uma coisa e vai ser observado outras totalmente diferentes. Mas o geral que eu vou te dar aqui de bandeja na sua mão em uma dinâmica de grupo, é observado o seu comportamento e a sua tendência de comportamento. A tendência de como você vai reagir às situações do dia a dia, de como você interage com o grupo, de como você interage numa situação de pressão, de como você age com a altura da sua voz quando as pessoas não estão te entendendo. Tem dinâmica que você fica vendado, tem dinâmica que você fica sem ouvir, só vendo a pessoa gesticular. Existem 1 milhão de tipos de dinâmicas. Todas elas vão ver o seu comportamento, sua atenção, seu foco. Para desenvolver todas as habilidades, as soft skills, que são os comportamentos que as empresas mais buscam, eu tenho uma playlist aqui de soft skill para você desenvolver um monte de coisa, criatividade, foco, inúmeras. Eu vou deixar aqui também na descrição para você. Até como você mexe as mãos, pisca, mexe os pés, é observado numa dinâmica. Isso diz muito sobre você, a sua comunicação corporal. Sabe aquela frase lá, o corpo fala, o livro O Corpo Fala? Ele fala. Sendo assim, foca em ser verdadeiro, estar seguro e o máximo tranquilo possível. Isso vai fazer com que você tenha muito mais chances de passar nesse processo seletivo e nesse momento tão estressante para algumas pessoas que é a dinâmica de grupo. E tendo revelado todos esses segredos para você, agora eu te digo que uma das coisas extremamente importantes no processo seletivo é a sua postura, a sua forma de se comunicar. Não adianta você falar bem e não ter uma postura adequada para se falar. É um conjunto e isso está totalmente interligado à oratória, a sua postura num sentido profissional. E é sobre isso que eu vou te falar no próximo vídeo aqui da série Desvendando o Processo Seletivo. Um beijo!